Curso de PHP, aula 30. Alterando agora o registro de tarefa no nosso gerenciador de projetos, tá? Nós já adiantamos na aula anterior que nós faríamos isso, né? Clicaríamos em uma tarefa, aí apareceriam os dados aqui para a gente alterar, né? Aí vamos supor, a gente altera a data máxima aqui, 16. Então é a tarefa 3. Deixa eu colocar isso para lá, para vocês poderem ver. Então a tarefa 3 que, por coincidência, começa no terceiro dia, né? Mas não tem nada a ver. Aí nós mandamos alterar aqui, ela ia até dia 15, colocamos dia 16. Pronto. Aí ele dá um comando SQL, nós vamos ver isso na script. Agora aqui nós damos esse botão, atualiza gráfico. Aí ele vai e não só estende a data, como muda a cor, pelo fato de que nós fizemos aquela escala de mudança de cores pelo número de dias de duração da tarefa, né? Então, vamos agora examinar a script que faz essa alteração, né? É a script, ela tem duas etapas. Ler uma task SQLite 3 PHP, nós já vimos na aula anterior, mas vamos dar uma refrescada nela, né? Vamos abrir, ler uma task SQLite 3. Vamos abrir aqui. Ele está hospedado em uma pasta aqui, né? Gerenciador de projetos. E aí nós vamos ver ler uma task SQLite 3. Vamos abrir aqui o editor site. Bem, então vamos lá. Vamos dar uma ampliada. O que é que ele fazia? É enviado o ID, foi explicado na aula anterior, desta tarefa. Então, além da gente pegar o nome da planilha, nós não estamos utilizando, né? Ele também pega o ID. Então, vamos ampliar aqui e dar uma olhada, ó. Tá? Ah, e além disso, ele vai um parâmetro, dias também. Correto? Vamos ampliar isso aqui na nossa na nossa área de rascunho. Nova página. Colar. E vamos aqui dar uma ampliada bem exagerada, tá? Então, nós enviamos o ID e o número de dias. Isso está explicado na aula anterior, na hora que a gente faz uma barrinha, o evento onClick dela, tá? Bem, aí o que acontece? Esses dois parâmetros são pegos aqui, ó, planilha, ID, né? Isso é na segunda etapa que é feito isso. No clique da barrinha, só vem a planilha e o ID, tá? Então, a gente faz este formulário aqui que vocês viram na aula anterior, preenchendo com os parâmetros. Nós explicamos o date, por que ele tinha essa função detém traço, porque é que o membro tinha mbconvert encoding, também convertendo de UTF para ISO 8859, né? E aí, esse é o principal aqui da coisa. Nós temos que ficar atentos à ação do formulário. Isso é HTML, tá? É pressionado o botão Submit, tá? Aqui. Esse alterar aqui é o valor do botão Submit. A função do botão Type Submit ou de um Enter num formulário é provocar a ação e aqui é Post, ou seja, todas as variáveis serão recebidas pelo método, não, pelo array, $_post do PHP. Nós já vamos abrir lá o PD Task SQLite 1.
Vamos abrir a script. UPD Task SQLite 1. Pronto. O que que ela faz? Né? O que que ela faz? Vamos consertar esse negócio do acento aqui. E veio, quando nós inicializamos esse editor, ele estava em UTF, ele saiu mudando os acentos, tá? Vamos aqui alterar também a palavra gráfico em maiúsculo. E pronto. Bom, então, isso daqui recebe os parâmetros lá do outro programa, tá? Que seria planilha, tarefa, menu, data inicial. Correto? O UPD. E também nós recebemos... Não, aqui ainda não está modificado ainda para dias, não. Isso é só na nossa próxima etapa que eu vou mostrar isso, tá? Ele vem já calculada a diferença de dias. Então, por enquanto, vocês desprezem. Ele só está recebendo os parâmetros do form aqui, ó. E de tarefa, menu, data inicial, data final, para compor esta sentença update. A conexão nós vimos em aulas anteriores, tá? Tô até parando de comentar com as etapas 1 a 6 aqui, tá? Porque nós já vimos bastante. E aqui é feito o update, ó. Tarefa é igual a, aí uma pliquinha para montar, outra pliquinha para fechar aqui, aí a tarefa, mesma coisa para membro, mesma coisa para data inicial e final. E ele pega a frase SQL, só seleciona o registro que atende a esta condição. Where id igual o id. E demos strval para garantir a transformação em string, tá? Isso é só por exagero, tá? Nós estamos garantindo e, além disso, explicando para vocês a função strval. Transforma um valor numérico em string, tá? Para não atrapalhar a concatenação. Se você puder facilitar, por que não, né? Então, esse comando é dado, aí ele é executado, tá certo? O update lá na tabela e pronto, tá certo? Foi atualizado em tempo de banco de dados. A execução dele, nós damos dentro de um bloco try catch, tá? A semelhança do Java, o PHP tem isso também. A mágica aqui é esse botão que atualiza o gráfico. Olha que curioso. Ele vai atualizar o gráfico, vejam bem. O gráfico não pertence a este form, a esta window, tá? Ele está, aqui. Vamos fazer os dois aparecerem, tá? Esse aqui, o gerenciador do projeto, tem uma relação com esta janelinha chamada relação de parent, tá? E este aqui sabe quem o chamou pela instrução que está lá no corpo do graph UPD, tá? Que envia como parâmetro o planget, ou seja, o nome da planilha, o nome do banco de dados aqui. E nós vamos ver, ó, é muito pequenininho. Eu sempre opto pelos menores códigos, tá? Então, quem chamou foi a Letask SQL SQLite 7. Mas aqui eu já estou adiantando, eu já fiz as modificações para a próxima etapa, tá? Então, tanto faz o 8 como o 7. O 8 só tem um botão a mais, que é novo, que eu vou dar na próxima aula, tá? Então, não tem problema nenhum. A Janelica, tá? Vamos voltar lá, colocar nos olhos de vocês. Esta janela sabe quem a chamou, essa grandona do gerenciador de projeto, através dessa função, desse método, né? Seria melhor dizer propriedade
do window, que é todo o objeto do navegador, o window opener, tá? Então, quem abriu essa janelinha aqui foi o window opener, tá? Uma propriedade do formulário filho, tá? Por isso que eu tenho que procurar, né? A do opener, quem que é o parente dele, a janela principal, tá certo? Aí dele eu pego o quê? Aquele href da janela de projetos, que tem as barras, que é o window.location.href. Vocês vão pensar que é uma relação tripla aqui, né? Que o window opener é a janela que abriu. Não. É o objeto que corresponde à janela de abertura, mas ainda não é o parente deste objeto, tá? Então, compreendam bem isso. Este parent é realmente quem o abriu. Isso aqui é apenas uma propriedade de apoio. Tá ok? Então, o que ele faz? Ele reexibe lá a planilha. Então, isso equivale a um refresh. Por isso que vocês viram, né, aqui a barrinha aumentar online, inclusive mudar de cor. Ela era amarelinha, ficou vermelha porque já partiu das tarefas, né, que tem mais de 3 dias de duração. Positivo? Então, é isso que nós queríamos falar a respeito da atualização. Aqui está a chamada, né? Aqui está o comando SQL, update, tá? E dessa forma a gente fica sabendo, né, como fazer atualização de tarefa e, ao mesmo tempo, terceiro ponto, fazer o quê? Com que a janela de abertura sofra a sua modificação através desse window opener e do seu parent. Tá ok? Então, muito obrigado por sua paciência e atenção. Esse é o fim aqui da nossa aula número 30.